Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020, a presente live é histórica, porque estamos recebendo, para uma justa homenagem, um dos mais eminentes pregadores do Evangelho das Assembleias de Deus em nossa pátria Tupiniquim. Estou me referindo ao ilustre pastor Napoleão Ribeiro Falcão, que no corrente ano completa 52 anos de consagração ao santo ministério. Ele é filho de Joaquim e Eunice Falcão. Nasceu em 9 de dezembro de 1948, na cidade de Lucena, litoral norte da Paraíba. Casado com a missionária Virgínia Gama Silveira Falcão. Tem 3 filhas, Ana Eunice, Eliude e Roberta. 2 genros, Davino e o pastor Antônio Neri. E 4 netos, Felipe, Gabriel e as gêmeas Maria Clara e Maria Fernanda. O reverendo Napoleão Ribeiro Falcão teve seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo no ano de 1969, na cidade de Lucena, quando estava sentado em uma cadeira de barbeiro. Ali deu-se o maior e melhor momento de toda a sua vida, quando ouviu pela primeira vez o som festivo do Evangelho pelos lábios de um homem simples, porém cheio da graça de Deus. Pouco tempo depois de ter tido seu encontro pessoal com Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E com apenas 7 dias de fé, já havia entrado para a escala de auxiliar de trabalho e começado a pregar o Evangelho com apenas a mensagem que se encontra no capítulo 20 do Êxodo, os 10 mandamentos. Logo no início do seu ministério, já se via pela graça e misericórdia de Deus o Senhor salvar almas e curar os enfermos. Ele veio para o Rio de Janeiro e, em seguida, aos 9 meses de fé, foi separado para o ministério pastoral. São mais de 40 anos na caminhada de bênção sem limites como conferencista internacional e professor, tendo a oportunidade de levar a preciosa semente em mais de 30 países, ganhando almas para o Senhor Jesus e preparando líderes. Atualmente, o pastor Napoleão Falcão reside em sua terra natal, em João Pessoa, e continua levando a palavra que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele é escritor de vários livros e articulista das revistas das escolas bíblicas dominicais. É bacharel em teologia pelo Seminário das Assembleias de Deus e pela Escola Teológica de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Também na Academia de Pregadores ele tem compartilhado estudos maravilhosos e abençoadores, com o objetivo de preparar novos pregadores do Evangelho que irão dar continuidade ao seu trabalho. Com aulas inspiradas pelo Espírito Santo, o reverendo Napoleão Falcão transmite revelações das Escrituras de forma simples e didática, proporcionando crescimento, renovo espiritual e alegria no coração de seus alunos. E para entrevistar o pastor Napoleão Ribeiro Falcão nesta noite, nós convidamos o pastor Erivaldo de Jesus, que é pastor auxiliar na igreja sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na capital paulista, e também ele é autor da Bíblia do Pregador Pentecostal da Sociedade Bíblica do Brasil. Também o nosso convidado de honra, Severino Gonçalves, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Canaã, no município de Valparaíso de Goiás, estado de Goiás. Meus queridos irmãos, é um prazer tê-los aqui e, primeiramente, ao nosso convidado de honra, pastor Napoleão Falcão. Seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, pastor Heber, muito agradecido esta singela, abençoada, profícua homenagem, e nós somos penhoradamente gratos a Deus pela sua vida, pela sua existência
E gratos a Deus pela existência dos meus colegas, meus pares, pastor Severino Gonçalves, pastor Erivaldo de Jesus e o nosso pastor Jaime Rosa, que daqui a pouco estará conosco. Gratidão expressa a todos os senhores e gratidão a Deus por ter nos dado longevidade nos nossos dias. Parece-me que hoje eu sou o quarto pastor mais antigo das Assembleias de Deus no Brasil, segundo Ferreirinha. Se o Ferreirinha não estiver falando algo sem uma conotação segura, não sei, ele é muito seguro nas suas palavras. Hoje eu sou o quarto mais antigo. Era o quinto, né? O quarto era o pastor Sebastião Rodrigues, que Deus levou para a eternidade. Então, são muitos anos nessa peleja, né? Hoje eu tenho 71 anos, em véspera de 72, mas sinto-me como se tivesse 16, 17 anos. Eu devoto a Deus uma gratidão muito extraordinária, porque eu acho que um dos maiores predicativos da vida é a saúde, né? Saúde mental, a saúde física, a saúde emocional. E Deus tem me premiado com esses predicativos. Eu sou uma pessoa que gozo muito da saúde. A única doença que eu tenho é doença de rico, que é gripe, não uma gripezinha. Dadas as pregações, a gente prega e sai molhado e pega essa gripe. Todos os pregadores sentem esse mal. Mas estamos muito bem e muito grato a Deus por esta historicidade profética, né, dentro das Assembleias de Deus, denominação a que eu pertenço desses longos anos. Muito obrigado, meus amigos. Queridos internautas, os senhores e as senhoras, por gentileza, tenham liberdade para participar, deixando comentários no nosso timeline do Facebook. Compartilhe também esta live, se assim os senhores e as senhoras desejarem. Deixe o joia, o like, o joinha. E nesta noite, o grupo de memórias, que é formado por 13 administradores e tem o seu administrador-chefe, que é o professor Mário Santana, está prestando a justa homenagem à pessoa do reverendo Napoleão Falcão, pelos seus 52 anos de consagração ao Santo Ministério e pelo profícuo trabalho que ele tem realizado em pátria brasileira e além das fronteiras. Reverendo Napoleão Falcão, eu tenho em mãos aqui este esboço para sermões que é de sua autoria. Assim que Noé levantou a tampa da arca, esse livro foi escrito. É muito antigo, meu Deus do céu. Esse livro aqui, reverendo, eu comprei na época da minha mocidade, no início da década de 90, e esteve pregando num congresso de jovens na cidade de Itu, interior de São Paulo. Me recordo como hoje, eu cantava na mocidade e a mensagem foi sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas olha só. Dezenas e dezenas e dezenas de crentes naquele congresso foram batizados pelo Espírito Santo. Tenho certeza que muitos dos nossos internautas que estão ligadinhos também, ao longo dos anos, foram impactados por Deus através do ministério do reverendo Napoleão Falcão. Quero apenas fazer aqui uma justificativa que o pastor Jaime Rosa, em instantes, estará conosco, e o pastor Carlos Cassimino, por motivo de força maior, não pode estar conosco, mas estaremos em oração por ele. Querido pastor Erivaldo de Jesus, o senhor também é uma enciclopédia da Bíblia ambulante. Deus tem lhe dado muita graça e muito conhecimento, palavra da sabedoria e palavra da ciência. E o senhor é o autor da Bíblia, do pregador pentecostal da Sociedade Bíblica. Nos honra muito estar aqui nesta roda viva da memória assembleiana. Suas considerações introdutórias e a sua primeira pergunta ao nosso homenageado, pastor Napoleão Falcão. Pastor Erivaldo. Minha gratidão a Deus por estar participando. Pastor Erivaldo de Jesus, eu acho que a imagem dele está congelada. Pastor Severino, o senhor está me ouvindo bem? Sim. Sim, estou ouvindo, Okay, pastor Éder. Eu acho que o pastor Erivaldo deve estar com algum problema de conexão, que a imagem dele está congelada. É um prazer tê-lo aqui, pastor Severino Gonçalves. Eu peço que o senhor faça as suas considerações introdutórias e já lance também a primeira pergunta para o nosso homenageado. Eu quero, em primeiro lugar,
agradecer ao Senhor nosso Deus por esta grande oportunidade de participar desta homenagem a este servo de Deus, uma homenagem devida pelos longos anos de serviços prestados ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do reverendo Éder William e parabenizá-lo pela iniciativa deste trabalho. É um reconhecimento ímpar a esses baluartes da fé, que através dos primeiros passos da pregação pentecostal, do evangelismo nacional, inspiraram muitos homens e mulheres, inspiraram jovens na época, como no caso a minha pessoa, ainda novo convertido. Algumas vezes, quando pastor Napoleão, ia pregar em congressos em Recife, grandes congressos de Pernambuco, e algumas vezes eu tive o sacrifício santo de palmilhar 10, 12 até 15 quilômetros a pé para participar desses congressos, e no meio da multidão, ficava na ponta do dedo dos pés para vê-lo de longe e ser tocado pela ministração da palavra de Deus. Cumprindo-se assim o que disse Paulo: sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. E assim nós nos inspiramos neste servo de Deus, através da graça do Senhor Jesus, que era manifestada na sua vida até hoje, e começamos a palmilhar também nossos primeiros passos de evangelismo, de pregação do Evangelho, e me sinto muito honrado. Quero saudar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Pastor Severino Gonçalves, aproveita já que o senhor está cumprimentando a todos e pode fazer a primeira pergunta para o nosso pastor Napoleão Falcão. Meu amigo pastor Napoleão Falcão, eu tenho uma grande curiosidade de saber, e por isto eu venho lhe perguntar, quando se deu, não me refiro assim em anos, porque pode ter sido em meses, quando se deu sua primeira chamada ou convite para congressos ou cruzadas evangelísticas? Com quanto tempo de fé o senhor já começou a pregar abertamente para multidões? Obrigado, pastor Severino, por esta pergunta. Uma pergunta embasada no testemunho da minha conversão. Eu comecei a pregar assim publicamente aos 9 meses de fé, porque eu fui consagrado com 9 meses de crente. E aos 9 Amém. meses eu comecei, isso é um abortivo, não existe nas Assembleias de Deus isso. E eu fui consagrado no campo de São Cristóvão, e ainda era vivo o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, né? Pastor Túlio Barros Ferreira, Armando Chaves Cohen. Essa turma era Emílio Conde. Esse pessoal era tudo vivo nesta época. E ali eu comecei a pregar pela primeira vez em São Cristóvão mesmo, que é a minha igreja de origem, né? Que era a sede da nossa convenção. E eu confesso que foi muito difícil. Eu preguei sobre aquele versículo de Hebreus, nem me lembro mais onde está escrito, eu sei que é em Hebreus que diz: um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aí eu preguei essa mensagem com as pernas tremendo, né? Na presença do pastor Túlio, pastor Alcebiades, mas Deus teve misericórdia de mim, porque a Bíblia nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E dali me tornei mais conhecido e comecei a pastorear a igreja na Vila Cruzeiro, na Penha. Mas o pontapé inicial foi aos 9 meses de crente, quando eu fui separado ao ministério pastoral e tive a primeira oportunidade em São Cristóvão para pregar num pré-congresso das Assembleias de Deus. Pastor Napoleão, nós sabemos que o senhor é um instrumento de Deus, é um porta-voz, é um canal de Deus na terra.
E a atuação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho é uma atuação multiforme e ilimitada. E quem já teve a oportunidade de lhe ouvir, sabe que o senhor é um pastor de um grande teor evangelístico, mas nós notamos que, desde o momento que eu passei a lhe acompanhar, o senhor tem uma inspiração e uma chamada para a pregação da palavra de Deus de caráter escatológico. Tanto é que o senhor nos confirmou que sua primeira mensagem foi em Hebreus, onde está escrito: mais um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Não tardará. E isso foi comprovado ao longo dos tempos, que o Senhor Deus lhe deu uma sabedoria, um entendimento muito grande, muito forte na área escatológica, e que nós nos alimentamos e aprendemos muito através do seu ministério, com grandes revelações na área da escatologia. E mediante essa sua chamada para o ensinamento escatológico, porque o Senhor é reconhecido por todos nós como mestre em escatologia, eu faria esta pergunta: dentre aquela lista do sermão profético que o Senhor Jesus, em Mateus 24, proferiu, uma lista intensa de sinais, como terremotos, distúrbio social, nação contra nação, conflitos internacionais, fome, peste. Dentro desta lista, qual sinal o Senhor destaca e deixa para nós como o maior sinal evidente de que o Senhor Jesus está às portas, que o Senhor Jesus está voltando? Reverendo Severino Gonçalves, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, dos Evangelhos Sinóticos, tem 4 assuntos a ser observado, pronunciado por Jesus Cristo. Primeiro, a destruição do templo. Segundo, o princípio das dores. Terceiro, a grande tribulação. Em quarto, que é o corolário de tudo, a vinda do Senhor Jesus. Amém. Então, são esses 4 destaques que estão nomeados escrituristicamente nesses 3 evangelhos, tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, né? A destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda de Jesus. E para mim, o mais pitoresco deles é a vinda do Senhor Jesus, né? Para Amém. nós que somos salvos, né? Maravilha. Graças a Deus, pastor Erivaldo de Jesus, eu pensei Voltou, que tinha sido graças... arrebatado, pastor. Não, nós estamos aqui ainda, não é O possível. senhor que tanto pregou o arrebatamento, eu pensei que nós tivemos porque ele subiu. Deu um probleminha, mas ele chegou, graças a Deus. Pastor Erivaldo, as suas considerações introdutórias e a sua pergunta ao nosso querido homenageado da noite, reverendo Napoleão Falcão. Fique à vontade, pastor Erivaldo. Paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo aí, através desse canal de comunicação aí de Memória das Assembleias de Deus do Brasil, na companhia desses grandes homens de Deus, reverendo Napoleão Falcão, o reverendo Éder William, o reverendo Severino Gonçalves, e coisas da tecnologia que muitas das vezes não sai perfeito a transmissão como gostaríamos, mas aqui estamos e eu tenho não só perguntas a fazer ao reverendo Napoleão Falcão, como tenho experiências
na minha vida, no meu próprio ministério, em relação a esses 52 anos de ministério do reverendo Napoleão Falcão. Em primeiro lugar, minha geração se inspirou na geração do pastor Napoleão Falcão. Primeiro que eu tenho hoje 49 anos de idade, então quando eu disse, ele já estava pregando. Ele está completando 52 anos de ministério, portanto, 3 anos à frente. Quando eu nasci, ele já tinha 3 anos de ministério. E a primeira vez que eu vi o reverendo Napoleão Falcão pregando, eu tinha 14 anos de idade, na cidade de Feira de Santana, nem em um grande evento promovido pela Feira de Santana, no Devens, no famoso Feira Tênis Clube. Meus amigos, E eu lembro que o meu sonho era apertar com o reverendo Napoleão Falcão. pastor Severino, Nobre pastor Rosa, como vai, meu saudade querido do pastor? Ide, meu amigo, a recíproca é verdadeira. homem, pastor Napoleão Falcão, meu amigo, meu querido. Vou falar igual o Nerildo fala, meu chapa. Meus amados, eu acho que o pastor Edivaldo, a imagem dele congelou, né? Congelou de novo. Congelou. Caiu a conexão. Bem, pastor Jaime Rosa, o senhor acabou de entrar aqui, o senhor é muito bem-vindo. Eu quero, nesse momento, apresentar o senhor, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Campo de Fora, no estado de São Paulo. É um homem de Deus que tem o nosso reconhecimento e, por essa razão, faz parte desta justa homenagem ao seu amigo, reverendo Napoleão Falcão. Pastor Jaime Rosa, as suas palavras introdutórias e já lance a primeira pergunta para o nosso homenageado. Rapaz, eu quero aqui agradecer o convite, meu querido pastor Rosa, porque falar do pastor Napoleão é falar de um amigo que eu tenho, um amigo de conversar direto. Quando um não fala com o outro, um sempre falta, né, pastor Napoleão? Verdade, pastor Rosa. A gente sempre falta um do outro. O pastor Napoleão, a missionária Virgínia, são amigos. E eu me senti muito honrado mesmo, de verdade. E quando eu ouvi os meus colegas, os nomes dos colegas, o pastor Severino gostava, isso aí é um ícone. É um companheiro que eu tenho, já fizemos viagem até internacional para fora do país. Verdade. Só faltou o Edivaldo de Jesus, que é meu amigo há 30 anos, que eu não estou vendo ainda aqui. Ele está com um probleminha de conexão e o pastor Carlos Casimiro, também por motivo de força maior, justifica a sua ausência. Mas o pastor Edivaldo, ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Isso é um mistério. Vai aparecer. Pastor Jaime Rosa, me sinto honrado com a sua presença também, viu? Deus lhe abençoe. Um prazer tê-lo aqui conosco. A última vez que estivemos juntos, estivemos com o saudoso pastor Gilmar Xavier, na Guiana Francesa. Foi na Guiana Francesa, em Cayenne. Foi em Cayenne, exatamente. Deixa eu fazer a minha primeira pergunta ao meu querido pastor Napoleão Falcão. É uma pergunta que eu fiz em uma live para ele, mas eu gostaria que todo mundo chegou aí, ó, pastor Edivaldo. Chegou! Graças a Deus! Aleluia! É para glorificar de fé, igreja! Ô, glória! Está escrito: Edivaldo não é São Benedito. Uma honra ter meu amigo pastor Edivaldo Jesus. Devo muito
do meu ministério, ao incentivo que ele deu. O Erivaldo, pastor Erivaldo, ele fala Erivaldo que a amizade aí já é 30 anos. O pastor Erivaldo, para mim, é um amigo que amo, respeito. A família dele é a minha família. Meu amigo pastor Jaime Rosa, uma alegria muito grande. Carinhosamente, JR. Então, amigão, sim. Como eu estava falando, me perdoe mais uma vez a caída da questão, o reverendo Napoleão Falcão, eu havia perguntado a ele, pastor Jaime, qual a sensação que ele tem ao longo dos seus 52 anos de ministério, ao saber que ele influenciou uma geração de pregadores do Brasil. Sim. Pastor Erivaldo de Jesus, a sensação que eu tenho é o sentimento de gratidão a Deus por ter nos concedido até hoje uma vida física saudável, um corpo saudável. Porque sem saúde nós não vamos a lugar nenhum. Então, quando eu vejo hoje as Assembleias de Deus cheias de pregadores jovens, inteligentes, escritores, centrados na palavra, eu não falo de obreiros velhos na idade, eu falo de jovens idôneos, porque nós entendemos que idade não é idade. Existe jovem de calças compridas, e existe velhos também de calças curtas. Então, quando eu vejo homens como pastor Jaime, ainda bem jovem, pastor Erivaldo, ainda jovem, com esse peso ministerial, com esse gabarito de preservar os marcos antigos, de consolidar os fundamentos da fé dentro da simplicidade das Escrituras, como nós aprendemos no começo, isso me dá uma satisfação muito grande, porque a vida ela é delineada por fases circunstanciais. Há pessoas que começam bem, mas terminam mal. Começam bem, mas terminam mal. E eu estou vendo uma juventude de pastores, com exceção, claro, da regra, abalizados, com os pés firmes, solidificados, Glória a Deus, consolidados, amadurecidos, porque muitos já caminharam por outros caminhos de apostasia, que vem com três coisas: remove-se os marcos antigos, quebra-se os paradigmas, inverte-se os valores. Isso é apostasia. sim. Mas os senhores, ainda jovens pastores, escritores, no caso do pastor Erivaldo, tem sido instrumento de Deus para beneficiar o nosso país na literatura. Uma agenda prima, um caráter intocável pela graça de Deus. Todos os senhores, Deus tem escondido os senhores Amém. no seu manto sagrado. Aleluia. E isso me deixa muito contente, E quando eu penso que na década de 68, 69, a igreja ainda era pequena, ainda assistia aquela posse do pastor Isaac Martins, em Abreu e Lima, no dia 22 de agosto de 69. Ele foi empossado pastor em Abreu e Lima, pelo pastor José Amaro da Silva. A igreja tem crescido, a família tem crescido, e tem crescido também no entendimento, na graça, no conhecimento bíblico. E isso tem dado um norte estável à nossa denominação Assembleia de Deus. De tal forma,
pastor Erivaldo, pastor e os demais pastores, eu me congratulo com os senhores e agradeço a Deus por os senhores tornarem-se marcos indeléveis através dos dias. A misericórdia do Senhor Jesus tem acompanhado, tem sido o apanágio de vossas vidas, né? Abençoado vossas famílias e o vosso testemunho ético, moral e ministerial. Glória Eu a fico Deus. muito feliz e muito agradecido a Deus por isso. Pastor Napoleão, desculpe-me a intromissão nessa sua fala tão importante, mas eu gostaria de corroborar com o que o senhor acabou de falar sobre saúde. O senhor, com 71 anos, o Senhor Deus tem lhe contemplado com uma saúde invejável. E hoje recebemos a triste notícia, lamentavelmente, dizemos pela ausência em nosso meio, mas que está nos braços do Senhor. Nosso companheiro, Josué Medeiros, Sim. parte hoje para a eternidade, né? De um infarto fulminante. E Deus tem lhe agraciado com esta saúde. O senhor prega quase todas as noites, deu uma pausa agora por causa da pandemia, mas quem lhe acompanha sabe que a sua agenda é de domingo a domingo, pela misericórdia de Deus. E a voz continua nesse mesmo som, audível, sem nenhuma depreciação. Jesus continue sendo generoso com a sua pessoa e dê 100 gramas de saúde para nós também. Amém, pastor. Amém. E o pastor Severino entende de saúde, porque ele dá umas palestras de saúde aí. Pois é, importante, isso é importante. Agora, eu tenho uma alegria muito grande de estar falando com o pastor Napoleão. Eu estou com 51 anos. Eu vou fazer 52 anos. E eu chorei aqui ouvindo as palavras dele, ainda estou emocionado, porque quando ele começava a pregar, eu estava nascendo. E quando jovem, a nossa igreja fazia caravanas. Eu me lembro que uma vez o pastor Napoleão, a minha igreja não era ligada ao campo de Santo Amaro, mas o pastor Napoleão foi pregar na Juatça. E eu era líder de jovens do campo da Vila Olímpia. E nós organizamos uma caravana para ouvir o meu amigo, o pastor Napoleão. Eu estou emocionado de verdade, porque é um presente de Deus estar aqui. Eu amo o pastor Napoleão de verdade, ele sabe o amor que eu tenho por ele. Nós organizávamos caravanas para ouvir. Eu e o pastor Erivaldo, nós éramos fãs de pregadores de fitinha, né, Erivaldo? A gente ficava ouvindo as fitinhas dos pregadores, as fitas cassetes. E o senhor foi uma inspiração. Verdade. A primeira vez que eu o ouvi ministrando foi no Gideões. Eu era novo convertido. Eu me lembro, se não me engano, pregou o senhor e o pastor Gilvan. É tu mesmo, né, pastor Gilvan? E o pastor Napoleão. E ali nasceu um amor verdadeiro, assim, de querer ser como o pastor Napoleão, de querer ter um pouco do que ele tinha e tem até hoje, né? Eu quero até aproveitar e fazer uma pergunta daquele tempo para cá. Eu até anotei essa pergunta. O que o senhor acha, pastor Napoleão, que mudou em termos de teor de mensagem e comportamento de pregadores? O que o senhor acha que mudou daquela época do senhor para cá? O teor das mensagens, o que mudou no comportamento dos pregadores? O senhor acha que tem alguns que mudaram muito? O que o senhor analisa? É verdade, pastor Jaime. As mudanças são visíveis, né? São visíveis. Agora, a gente tem que dar também um desconto à juventude. Você sabe que o culto pentecostal é lugar de fortes emoções. Sim. E quando essas emoções não são controladas, você pode ser traído por elas. Verdade. Então, os pregadores mais jovens,
eles fazem alguma coisa de criança, dado a sua idade, a sua pouca vivência, né? Mas que isto, com o passar dos anos, as pessoas vão galgando a maturidade, né? Galgando, como Paulo falou, né? Quando eu era menino, Sim. eu falava como menino, né? E discorria como menino. Agora, infelizmente, existem pessoas que envelhecem e não aprendem a prática doutrinária da fé, né? Não se enquadra no perfil do ministério. Sim. Porque esse título, ele requer da pessoa um determinado tipo de comportamento, né? Um comportamento específico. São 18 itens que é requerido a ação do bispo. Que a senha maior do ministério não é o talento, a senha maior do ministério é o caráter. Verdade. A dignidade, porque esse é um cargo que deve inspirar confiabilidade. Então, você vai sacar na proporção do crédito. Se não tiver crédito, não tem direito ao saque. Verdade. Então, você vai entesourando, os tempos vai passando e você vai entesourando. E aquelas coisas de menino vão ficando para trás, né? O tempo vai passando. Agora, existem pessoas que são amadurecidas no carbureto. Aí é perigoso. Sim. A casca fica amarela, mas o miolo verde. É perigoso. Então, o ministério é um processo lento, que requer disciplinas, que requer renúncia, que requer muitos sofrimentos, né? Porque não Humildade, se pode... né? Humildade. Claro. Esses atributos é conveniente às pessoas que foram vocacionadas por Deus. Como está escrito. Sim, pode falar. Ninguém tome esta honra para si, a não ser os chamados como foi Arão. Então, esse título ele é carregado de responsabilidade. A postura, a ética, as conversações, o modelo das roupas, o corte do cabelo. Sim. Tudo isso tem influência. E tudo isso respalda quem você é no seu interior. Então, um dia desse o irmão disse: pastor, eu quero lhe dar um presente, um par de sapato. Ele me mostrou, aí mandou o modelo. Eu digo: não, esse aí não dá para mim por duas razões. Pela minha idade, né? A idade já não dá mais para usar essas coisas. E segundo, pelo título que você tem. A idade e o título. Não, sapato do Bozo. Mas isso só, pastor Jaime, só o tempo vai amadurecendo, né? Porque o tempo Não, e o apóstolo Paulo ele fala uma coisa, em 2 Coríntios 11, 3. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e venham a perder a simplicidade que é em Cristo Jesus. É a serpente que tira a simplicidade do camarada. É verdade. Está escrito, Está escrito. Tem que nortear. O ministério é pautado nisso, né? Porque às vezes as pessoas trabalham certo, mas trabalham com motivações erradas. Sim. O ministério de Jesus foi pautado com 3 atributos, né? Jesus tinha a humildade necessária, né, para condizer a representatividade do Pai, a obediência irrestrita e a submissão relevante. Então, humildade, submissão e obediência foram o apanágio do ministério dioturno de Cristo Jesus. Então, ele é o nosso paradigma, né? É o nosso referencial. Exatamente. Se o obreiro quiser se espelhar, Jesus é o referencial, né? É o que deve ser imitado. É o que deve ser imitado. Pastor Napoleão, antes que o pastor Severino faça a próxima pergunta, eu queria perguntar para o senhor o seguinte.
pastor Jaime Rosa disse que o senhor, da época da juventude dele, foi referência, o pastor Erivaldo de Jesus também relatou isso, o pastor Severino. E quando o senhor deu os seus primeiros passos na fé, quem foi a sua referência como pregador do Evangelho? O senhor sempre tem pregado a palavra de Deus, a mensagem do Calvário, a mensagem da vinda de Jesus, entre muitas mensagens bíblicas, mas quem norteou, quem foi o seu referencial no início da sua jornada? Pastor, o homem só é homem à sombra de outro homem. A sombra de Moisés passou para Josué. A sombra de Elias passou para Eliseu. A sombra de Paulo passou para Timóteo. E eu fui criado à sombra do pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele foi o meu mentor espiritual. E ainda hoje, eu devoto àquele homem tanto respeito ao pastor Gesiel, que se eu estiver dando um testemunho, falando a palavra de Deus em algum lugar, e ele chegar, eu paro. E só recomeço quando ele sair do ambiente. Eu não prego na frente dele. Isso não me diminui nada. Isso é um problema meu. Para o senhor ver o grau de respeitabilidade que eu tenho a ele. O grau que eu tenho de respeitabilidade ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele pode brincar comigo, mas eu não posso brincar com ele. Entendeu? Porque eu sou pastor, mas não sou igual a ele. Estou muito aquém. Então, essas coisas têm que ser observadas. Mesmo que sejamos pastores, mas nós temos os nossos superiores, hierarquicamente. Então, a gente tem que pautar por isso. Uma vez eu estava dando uma palavra em Anápolis. Quem entrou na reunião? Pastor Gesiel Gomes. Eu parei e disse, só continuo se o senhor voltar para o hotel. E ele coçou a cabeça, aquele hábito dele, né? E voltou, pegou a bolsa e foi Ele embora. faz assim. Mas isso é meu, não deveria ser, mas é o jeito. Porque eu tenho muito respeito por ele, foi um dos meus professores. O irmão Armando Chaves Cohen foi um dos meus professores também. Pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos foi meu professor de paracletologia, né? Pastor João Pereira de Andrade Silva, que foi diretor da Casa Publicadora por muitos anos, foi meu professor de filosofia da religião. Joani de Oliveira, se lembra, pastor Severino, de Joani de Oliveira? Sim, lembro. Foi um dos meus professores também. E por último, eu tive o prazer ainda de ouvir por algumas aulas o reverendo Samuel Nistro, que era o nosso mestre, né? Ele chegava nas escolas bíblicas, era só ele mesmo, né? Era um homem de muita confiabilidade da denominação, a maneira prudente, as palavras bem colocadas. As palavras desses homens eram pesadas, eles se refletiam para poder expor a palavra, né? Não era dando murro ao ar, dando soco ao ar, não. Eram palavras simetricamente medidas, e eles tinham muita prudência no falar. E não é fácil, né? Vocês sabem que falar em público não é fácil. Um sermão pode ser destruído com uma palavra ínvia. Você fala 99 palavras bíblicas, uma palavra ínvia destrói todo o sermão que você fez. E as pessoas só ficam com aquela palavra. Verdade. Falar em público não é fácil. Pastor Severino Gonçalves, vamos para o segundo bloco de perguntas. Fique à vontade para a sua oportunidade nesse momento. Pastor Napoleão, a gente sabe que nesta trajetória existencial do evangelismo, que recebeu a nomenclatura de itinerância, foi criado um estigma
muito grande sobre os itinerantes, ainda que por conta da inconsequência e responsabilidade de alguns. Mas tirando isso de lado, generalizou-se de tal maneira que criou-se um estigma e colocaram uma roupagem depreciativa para aqueles que entregaram suas vidas na mão do Senhor, muitas vezes privando de momentos com a sua família, que são momentos singulares. Eu, por exemplo, meus 2 primeiros filhos, quando minha esposa sentiu as primeiras contrações de parto, eu estava em outro estado pregando em evento. Quando eu voltei para casa, o menino já tinha nascido. Mas criou-se um estigma e colocaram uma roupagem depreciativa nos itinerantes. E muita gente não sabe que na vida do itinerante cumpre-se o que Paulo sabiamente falou para solucionar aquela causa de facção na igreja em Coríntio. Ele disse: eu plantei e Apolo regou. Eu considero o ministério itinerante como aquele que vem cheio da água da graça, regando a semente que foi plantada ou está sendo semeada pelos pastores. Não é? E a minha pergunta é esta: no seu ministério evangelístico, eu não gosto muito do nome itinerante por causa dessa depreciação, mas esse ministério é um ministério honrado e é um chamado de Deus. Ai das igrejas e dos pastores se não tivessem um Jaime Rosa, um Erivaldo de Jesus, um Ed William, um Napoleão Falcão, não é? Que são auxiliares dos sacerdotes. No seu ministério evangelístico, quantas igrejas o senhor chegou a pastorear? Pelo que eu conheci, aquela de João Pessoa, né? Fora aquela de João Pessoa, o senhor foi pastor em mais igrejas, né? Foi, pastor Severino. São 3. Foi essa de João Pessoa, que o senhor esteve comigo, e aquele rapaz que nos entregou o pastorado aqui. Sim. Ele agora é muçulmano, né? Uhum. Mora em Dubai. E outro pastorado meu foi na Vila Cruzeiro, na Penha. E o outro pastorado comecei em 69, em Santos Dumont, Minas Gerais. Eu Santos tinha Dumont, 7 anos. 7 anos de idade. 7 anos. Santos Dumont fica entre Juiz de Fora e Barbacena, né? Fica no eu meio, sei, né? eu conheço Santos Dumont, conheço. Então lá eu era pastor de uma igreja lá, e lá eu fiquei 3 anos. Depois vim para o Rio e pastorei 8 anos a Vila Cruzeiro, e depois senti esta chamada para o evangelho, para a ação evangelística, né? E nessa ação evangelística eu estou até agora nessa ação evangelística. Mas amém. Sempre existiu falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Amém. O que nós devemos fazer é o seguinte: amém. Não devemos desprezar os verdadeiros por causa dos falsos, né? Porque as pessoas têm uma tendência de generalizar, e não é assim. Ainda tem José Erivaldo de Jesus, Jaime Rosa, né? Severinos Gonçalves da vida, e tem homens que têm condutas ilibadas, que dignificam o evangelho, que vai para cooperar, para somar com o pastor local. O evangelista, ele vai somar com o pastor local. É uma somatória de valores. Ele não vai para lá trazer heresias, doutrinas erradas. Então tem que ser uma pessoa... ele vai somar pontos doutrinários definidos, enquadrado dentro do perfil denominacional. Por exemplo, na área escatológica, eu sou um pré-tribulacionista assumido e convicto. Porque essa é a ação que eu aprendi na minha denominação. Esses ensinamentos eu recebi ele desde 50 e tantos anos passados. E continuo mantendo, dentro das minhas convicções, o pré-tribulacionismo. Com razões sobejadas,
inserido dentro dos textos bíblicos mais exemplares que podem somar das Escrituras. Então, essas pessoas, você tem que ter uma herança, sabendo de quem você aprendeu. Isso é muito importante. Porque não é fácil, pastor Severino, você entregar um púlpito, você como pastor de igreja, a qualquer pessoa. Verdade. Porque uma palavra descontextualizada, como os fundamentos doutrinários, vai trazer um grande problema para você desfazer depois. Né? Então, entregar o púlpito é uma pessoa que você conhece seus princípios doutrinários, da fé, e você sabe, você fica tranquilo. Né? Eu, como fui pastor de igreja, eu já tive alguns momentos muito sombrios, né? De entregar o culto a pessoas que me estragaram o culto. Estragaram o culto. E aí você fica num aperreio terrível. Porque o povo fica olhando para você, você quer ser cavalheiro, você não quer ser descortês com a pessoa, tomar o microfone, mas depois você tem que corrigir tudo aquilo que foi falado de maneira, eu não vou dizer antibíblica, não vou dizer nem antibíblica, mas de maneira extra-bíblica. Então, tudo que não é bíblico, ou é extra-bíblico ou é antibíblico. Isso dá muito problema para o pastor da igreja, né, consensualizar a igreja que aquilo não é assim. Quando eu era pastor em Vila Cruzeiro, na Penha, chegou um camarada, houve uma época, não sei se os senhores se lembram, que Deus levantou aqui no Brasil um homem, vamos ver se vocês se lembram, chamado de Sóstenes Mariano da Silva. Alguém se lembra? Eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar, meu pastor falava nele. Este homem é de origem lá de Goiás, de Anápolis. Este homem, pela graça de Deus, assombrou o Brasil com os milagres. Eu nunca vi tanto milagre numa noite só. Eu nunca Pastor vi Napoleão, era ele que começava as mensagens? Era ele que começava as mensagens cantando? Vitória a Deus dará a mim. Era ele. Era ele? Era ele. Eu assisti no campo de São Cristóvão muitos milagres. Ele não pregava bem, não pregava, mas eram milagres, os milagres. E depois apareceu no Brasil muita gente querendo imitar umas revelações que não tinham cunho bíblico. E aí você é obrigado a mandar as pessoas pararem. E uma vez fui deselegante com essa pessoa. E a pessoa falou, eu revelado que fulano está assim, eu aguentei. Mas o pastor da igreja, ele tem horário para mandar despedir o povo. Verdade. Principalmente no domingo. O pastor da igreja tem o peso da responsabilidade com aquelas famílias. E já era mais de 9 horas. Então me levantei, meus irmãos. Eu sou um jovem pastor e nós não trabalhamos aqui assim. Irmão, por gentileza, se assente e os irmãos voltem. Os irmãos que vieram, voltem. E terça-feira eu quero falar com vocês. Então, são essas coisas que, e principalmente, agora em nosso meio, nós estamos na época dos modismos, né? Vire-se para seu irmão e fale isso. Vire-se para seu irmão e fale isso. Olha, dê um beliscão nele. Belisque ele dá. Rapaz, isso não é evangelho. Nunca foi. Chacoalha ele aí. Chacoalha ele. Morde ele. Belisca ele. Nunca foi evangelho. Então, os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão ouvindo coisas que eu jamais pensei que ouviria e viria. Mas dentro desse bojo de coisas extras bíblicas, tem os senhores. Tem os senhores. Amém. Que preservam os bons costumes, a palavra saudável, sadia, sábia. E a prova é que o ministério durável. Eu costumo dizer que quem prega no Belenzinho está aprovado para pregar no mundo, viu? Porque ali tem uma ação crítica, crítica, histórica e sábia.
Quer dizer, verdade. as pessoas que estão ali não comem qualquer coisa, né? Não. Então, é umas pessoas que têm um critério seletivo, sabem ouvir. A última vez que eu estive lá e cooperei, que o pastor Velho mandou eu falar, teve uma hora que eu mandei os pastores parar de dar glória a Deus para ouvir, né? Para ouvir a palavra, né? Para ouvir a palavra. O que não me acontecia quando eu era jovem. Quando eu era mais jovem, não. Eu queria que o povo, né? Quer dizer, o grito, o pulo, isso é muito bom, mas como consequência e não como prioridade. Porque você não é autômata, você é ser humano. E a Bíblia diz que os ouvidos provam as palavras como a língua prova o paladar. Então você tem que ouvir, ouve a palavra e deixa cair. Aí as emoções, obviamente, que vêm, normalmente. Não precisa forçar nada. As coisas simetricamente aparecem. Ele tem falado demais. Reverendo Napoleão Falcão, certa vez alguém disse que assumir o título de Benedito para pregar é como um leão que está numa cova com muitos Daniéis. Não é, isso para o pastor Erivaldo não é fácil, porque ele está acostumado lá. O pastor Erivaldo de Jesus tem muito café no bule. Pastor Erivaldo, por gentileza, uma pergunta ao nosso homenageado, reverendo Napoleão Falcão. Eu acho que está parado dele. Eu acho que está parado mesmo, hein? Tá. É uma pena, né? Vamos tocar o barco com o pastor Jaime Rosa. Pastor Jaime Rosa, sua pergunta para o nosso querido homenageado, reverendo Napoleão Falcão. Pastor Napoleão, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor falou sobre ser pré-tribulacionista. Como surgiu aquela mensagem, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é apaixonante e até hoje faz sucesso? Como surgiu na sua... Mas é interessante, né, pastor Jaime? Cada um de nós, que somos os obreiros do Senhor, temos uma determinada queda, não é verdade? Para determinados assuntos da Bíblia. Há pessoas que são especialistas em eclesiologia. Sim. Né? Por exemplo, pastor Túlio Barros. Meu filho. Ele não tinha jeito, ele começava a pregar, já entrava na doutrina da igreja. Né? Tem outros que são especialistas em tipologia bíblica. Né? Deus especializa as pessoas para determinadas áreas. Né? E esses 4 cavaleiros do Apocalipse, é interessante que eu gravei 6 LP de mensagem. Né? E o primeiro foi a vinda de Jesus, a esperança da igreja. E uma das faixas, eu falo sobre os 4 cavaleiros, aquelas cores, né? O branco, o amarelo, o vermelho e o preto. Falsa paz, guerra, fome e morte. Eu venho falando isso, inclusive, essa pandemia que está havendo agora, eu venho falando ela há 50 anos, né? E ninguém se engane. Ouçam essa aí. Isso não é vírus. Isso é bactéria. Sim. Existem nações especializadas na criação da chamada bactéria da morte para dizimar a humanidade. Porque por trás disso aí há organizações poderosíssimas. Sim. As 13 famílias mais ricas da Terra estão por trás disso. São os Rockefeller e os Rothschilds. A organização Ossos e Caveiras, a Ordem da Jarreteira, a maçonaria, para dizimar, e os iluminados, dentro de um preceito da nova ordem mundial. Então eles querem dizimar a humanidade, deixar 500 milhões de pessoas na Terra só. Então tem que dizimar 7 bilhões e meio. É engraçado que a palavra pandemia, na mitologia grega, era um demônio que se refugiava nas concavidades das rochas da Grécia. Vem a palavra pan. Então, o que está vendo essa pandemia são ações fulminantes de demônios. Claro,
com a permissão divina, para a ação ajuizadora de juízos, para dar cumprimento à própria palavra. Porque Deus, existem demônios que estão presos junto ao rio Eufrates. Quer dizer, eles não exercem ação, são controlados por... mas serão soltos na batalha do Armagedon. Então, as escrituras terá que se cumprir. Então Deus usa, paradoxalmente, até os inimigos para dar cumprimento à sua palavra. É por isso que vai haver, depois do arrebatamento, haverá 3 grandes batalhas, viu, Jair? 3 grandes batalhas. Sim. A batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon e Gog e Magog dos 4 cantos da terra. Então essa Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, eu creio, na minha visão, que dar-se-á após o arrebatamento da igreja. Porque essa batalha de Gog e Magog, que é o príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal, essa batalha, quem vai agir contra eles é o próprio Deus. Porque a palavra Rússia, na língua sumeriana, Rússia, é terra das trevas. Rapaz. Terra das trevas, na língua sumeriana. Então, Gog vai controlar a terra de Magog. A terra de Magog é o antigo império de Gengis Khan. Esse império aonde proliferou os judeus, porque o sionismo não são judeus verdadeiros. Não, senhor. A ação sionista não são de judeus verdadeiros. O remanescente de judeus verdadeiros é muito pouco judeus verdadeiros, puro sangue. Entendeu? É bem pouco. Então, é bem pouco. É como diz a Bíblia, eles se dizem judeus, mas não são e mentem. Então, essa batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é Deus quem vai pelejar. Já do Armagedon não é Deus, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Descer. Essa de Gog e Magog se dá nos montes de Israel, nos montes. E a batalha do Armagedon se dá no vale de Jezreel, ali de Meguido. E a batalha de Gog e Magog, final dos 4 cantos da terra, é depois do milênio, uma soltura de Satanás. Agora vem Sedã e Dedã e os mercadores de Tarsis. Então o Iberião está sendo formado, né? Sedã e Dedã e os mercadores de Tarsis são essas nações que estão fazendo aliança com Israel. Porque são eles que vão dizer assim: você vem tomar o despojo? Você vem saquear a cidade? Olha, essa batalha de Gog e Magog é pelas riquezas. Ô pastor Jaime, pastor Erivaldo, pastor Severini, pastor William, vocês sabem quanto é a riqueza do Mar Morto? Talvez o Erivaldo saiba. Mas ele não está me ouvindo, que a dele está parada. Pastor Erivaldo, acho que está congelada a imagem dele. Tá. A riqueza do Mar Morto hoje é de 20 trilhões de dólares. Dá para comprar 5 países. Dá para comprar 5 países da Europa, de porteira fechada. Meu Deus. Então, Sedã e Dedã e os mercadores de Tarsis, que são os povos que habitam nas ilhas, vão dizer: mas vocês vêm tomar o despojo? Você vem saquear a cidade sem muro. Essa é a batalha de Gog e Magog. Agora, Armagedon é uma batalha tão cruel que a Bíblia diz que o sangue dos homens darão no freio dos cavalos e que os judeus levarão 7 meses para sepultar cadáver e 7 anos para armazenar as armas de guerra. É tremendo. Rapaz, pastor Severino, aí conhece, né, pastor Severino? Um pouquinho. O pastor Napoleão é um mestre em escatologia. É o nosso professor. Sim. Obrigado, pastor Erivaldo de Jesus está nos ouvindo? A imagem dele ainda está congelada. Está congelada. Meus queridos, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, pastor. Estamos lhe ouvindo. Prossiga. Ok. Queridos, nos perdoe aí esses
contratempo. Isso porque a Claro me vendeu 240 megas, mas eu acho que Tá vendo? 1 mega. Lhe enganaram, pastor. Segundo a Claro, eles me venderam 240 megas. Mas eu acho que não tem nem 1 mega de tão fraco que está a conexão. Mas, queridos, na verdade, realmente Ele Está com dificuldade. Está com se dificuldade. esforçando, mas não está. ele está se esforçando, mas está difícil. Pastor Severino Gonçalves, por Sim. gentileza, eu quero que o senhor faça mais uma pergunta para o nosso reverendo Napoleão Falcão, enquanto o pastor Erivaldo de Jesus ele tenta se reconectar. Pastor Napoleão, eu, consciente da sua experiência, não só ministerial, mas a sua vida com Deus, sua experiência, seu relacionamento com o Senhor Deus, qual a sua concepção a respeito desta pandemia e o efeito maléfico que deixou para a igreja? O Senhor nos trouxe uma revelação muito forte de uma base capitalista entre os grandes senhores deste mundo e cujas aspirações é dominar o mundo, e para isto tem que reduzir, dizimar esta explosão demográfica que existe, diminuindo a população. Mas o Senhor entende que, por permissão divina, esta pandemia causada por esta bactéria teve uma atuação maligna, não só para penalizar a humanidade, mas também para afetar a igreja do Senhor. Porque nós vimos um decréscimo, um desânimo, um desespero em muitas famílias dentro das igrejas, presenciamos isso, um terror, com medo da morte. O senhor entende que isso houve uma ação maligna para afetar diretamente a igreja? Temos que contrabalançar, pastor Severino, observando Lucas 21, diz que haveria angústia das nações. O mundo tem 203 nações. Essa palavra angústia, se você for observar no original do Novo Testamento, no grego, a palavra angústia, ela é aporia. Aporia significa incapacidade de se encontrar saída. Deus está colocando o mundo no pieirote. No pieirote. Então, sem saída. Sem saída. A única saída é em Cristo Jesus. Em 1331, houve a peste bubônica, chamada peste negra. Dizimou centenas de milhares. Gripe espanhola, malária, AIDS. A tuberculose, de 1850 a 1950, dizimou 1 bilhão de pessoas. 1 bi. A tuberculose. Então, a Bíblia não fala de peste. A Bíblia fala de pestes. Pastor Napoleão, eu era criança, desculpa eu interromper, eu era criança, meu tempo de criança, mal se ouvia falar sobre câncer, era desconhecido, mas tuberculose era como se fosse o câncer da época. Da época, e muitos, milhares e milhares morreram, né? Então, essa ação, Deus está muito triste com a humanidade, pastor. Deus anda muito triste com a humanidade, muito triste.
Sodoma e Gomorra é inocente diante da humanidade que nós estamos vivendo. Os homens perderam todos os paradigmas da decência, do respeito e da ordem. E isso afetou a própria estrutura da igreja também. Isso Exatamente. afetou a estrutura moral e decente da igreja. A influência maligna, o estereótipo do mundo é terrível. A força, a dinastia com que Satanás opera no mundo, né? Escravizando as pessoas. As pessoas estão vivendo o esdrúxulo momento do pecado na sua mais alta perniciosidade. É um verdadeiro contrassenso, uma verdadeira aberração das coisas. Então, a respeitabilidade, a decência e a cordialidade. Quer dizer, o mundo cresce tecnologicamente, o mundo cresce cientificamente, mas o mundo não cresce moralmente, não cresce educacionalmente, não cresce espiritualmente, não há temor dos homens. E isso tem afetado a igreja danosamente. E os pastores da igreja sabem disso, o que eles estão passando. É verdade. Entendeu? Não é fácil pastorear nesses dias. Não é fácil pastorear. Porque você quer pautar pela decência, mas os valores estão invertidos, e os marcos estão removidos, e os paradigmas estão quebrados. E aí, o que fazer? Se você se clausura dentro da centralidade doutrinária da palavra, você vai ser taxado por um fanático. Você vai ficar à margem, porque as pessoas de hoje, eles não estão atidos ao que está certo. Eles estão atidos ao que dá certo. E nem tudo que dá certo significa doutrinariamente que está certo. É verdade. Então as pessoas querem números, é a numerologia. Eles não querem os qualificativos do cristianismo, que é a decência, o respeito, o amor com reciprocidade. Né? Essa beleza está desaparecendo. E a igreja é a última instância moral da sociedade. A última instância que está sendo apedrejada e ferida. Muitos pastores sérios, decentes, estão sofrendo muito, e não é pouco. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito obrigado, pastor Napoleão. Queridos irmãos, o pastor Sinto-me satisfeito. O pastor Edivaldo me comunicou aqui que ele está com dificuldades de conexão. Ele pede para transmitir ao reverendo Napoleão Falcão o abraço fraterno, ao pastor Jaime Rosa, ao pastor Severino Gonçalves, pede escusas também aos internautas. E vamos então tocar aqui com o pastor Jaime Rosa. Pastor Jaime Rosa, a próxima pergunta para o nosso homenageado. Primeiro quero fazer uma referência ao pastor Carlos Casemiro, né, que é o homem mais elegante do Brasil, que não pôde participar. Mandar um abraço para ele, que eu amo de verdade, e que na próxima queremos ele aqui. Certamente. E a pergunta que eu faço ao pastor Napoleão, pegando o gancho, né, do assunto, o que o senhor acha que falta para o pastor Napoleão para Jesus voltar? Para recolher a igreja? É interessante, pastor Rosa, que eu e Virgínia não dormimos. A gente não dorme. A gente fica aqui às 2 horas da manhã, 3 da manhã, nós estamos jantando, 4 horas da manhã. A gente não dorme. E ficamos muito debatendo, que a Virgínia gosta muito de escatologia. Ela gosta muito da geopolítica, muito. E a gente fica conversando. Aí ela olhou para mim e disse, ela, que as coisas é o novo normal. Olha, o embrião está todo formado para Jesus voltar. Isso aqui, ó. Quando você põe uma máscara, você está já... Isso aqui é para se acostumar com a dinastia tirana do anticristo. Por exemplo, eu fui comprar um remédio. Eu entrei na farmácia, esqueci da máscara. A moça gritou de longe, por gentileza, senhor, a máscara. O que é que eu entendo, pastor Rosa?
Ninguém compra e nem vende. É um selo. Uhum. Além de você não comprar e não vender sem o uso da máscara, ela titulariza também que você tem que ficar calado. Calado. Sim, Você ela tem que emudece. submeter-se a toda a tirania, a perda da sua liberdade. Quer dizer, todo o sistema democrático de direito está sendo anulado. Porque o espírito do anticristo, ele vai controlar 7 áreas. 7 áreas. A área econômica, a área política, a religião, a mente dos homens para que todos os admirem, cada indivíduo através da sua marca, os exércitos para levar a batalha de Megiddo. Então, esse controle no mundo espiritual já está sendo plantado. Então, todo o projeto, toda a maquete do governo totalitário do anticristo, que virá após o princípio das dores, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações, ela indica no sentido profético que nós estamos vivendo as últimas contrações, dada a grande avassalação do sinal, mudança do clima, rompimento da camada de ozônio pelo CO2, aumento dos oceanos do seu nível. Está sendo passivo que todas as cidades litorâneas, inclusive a minha aqui, desaparecerão. É o bramido do mar e o bramido das ondas. Aonde eu jogava bola quando era rapazinho, hoje é o porto dos navios. O oceano tomou conta. Então nós estamos vivendo os últimos suspiros, os últimos gemidos da igreja na terra. Eu tenho falado nas minhas pregações que se você fizer uma análise conjectural e literal, quando Jesus falou, olhai para a figueira, quando ela brotar o verão está próximo, nós sabemos que Israel está representada, alucidada e tipificada na Bíblia pela quiescência de 3 árvores. Uma oliveira, uma videira e uma figueira. Bom, e nós entendemos na historicidade que a figueira brotou em 48, 14 de maio, emancipação nacional e política de Israel, quando os ossos, houve a ressurreição nacional de Israel e política, de Ezequiel 37. Então, Jesus disse, não passará esta geração. É aí que eu pego. É aí que eu pego. Jesus fala da geração da figueira. Eu sou da geração da figueira. É assim como eu me apresento às igrejas. Eu sou de 48. Então eu sou da geração da figueira. Agora, figueira floresceu. Floresceu. E se não passará esta geração, da figueira, quanto seria uma geração hoje? Vamos ser mais plausível e medianos. Uma geração, ela pode ser, na somatória de todos os valores, a durabilidade normal de um ser humano. Qual é a durabilidade normal de um ser humano? Vai de 70 a 80, é nessa média. Né? O que passa disso alucida-se, como canseira e enfado. Então, se é 70 anos, Jesus não veio. Já passou os 70. Sim. Mas se é 80, isso vai se cumprir na sua literalidade no ano 2028. Sinceramente, eu não creio que vamos chegar lá, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nós temos razões sobejas para não passar por a grande tribulação, porque a grande tribulação é específica. Ela é para judeus e para gentios, não para a igreja. Você vê no Apocalipse, por exemplo, a igreja só aparece no capítulo 1, 2, 3 e 4. Só aí aparece a igreja, depois ela desaparece. Onde ela está? Ela só volta a aparecer no capítulo 19, mas aí já está nas bodas. Então, por isso que nós temos... acha que cada uma dessas figueira, oliveira, videira, ela representa uma fase, é isso?
São fases distintas, né, disciplinadoras e proféticas, né? Fases históricas, que é aquela mulher que foi arrebatada para o deserto. O deserto é a ausência da graça. A mulher é a perda da virgindade. Virgindade espiritual, com os deuses mitológicos, que Israel sempre foi tendente a isso, né? E ela foi para o deserto, né? E quantos anos ela ficou no deserto? Né? 40 anos. Quanto durou o cativeiro? 400 anos. E a mulher que já saiu do deserto, já. A mulher já está voltando à sua terra, pela ação sionista, né? Pelo Tratado de Balfour, que foi aquele ministro inglês, né? De tal forma que nós estamos vivendo as vésperas. Israel quer um rei, Israel não quer ministro. Israel é um país de rei. Agora, para ser rei de Israel, dentro do conceito bíblico, você teria que provar ser descendente da tribo de Judá, Rosa. E aí que ninguém prova. Esse é o mistério. Se prova que é da tribo de Dan, Naftali, todas as demais. Mas não prova que é da tribo de... Porque se provasse hoje, documentariamente e genealogicamente, seria hoje aclamado e conclamado o rei de Israel. Mas ninguém prova. Só Jesus vai provar. Quando João chorava, lembra-se? Na abertura dos selos. Sim. Está aqui o leão da tribo de Judá. Ele vai provar. Está lá em Zacarias, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. São somatórias de valores, né, proféticos, que estão conceituados dentro do livro de Zacarias. Que tem uma conexão lá com Daniel 9, 24. Porque a grande tribulação é para 7 propósitos. 7. Extinguir a transgressão, anular o pecado, selar a visão, selar a profecia, ungir os santos dos santos. Isso tudo é com Israel. É esmagando Israel no canto da parede, até eles gritarem. Agora Deus rebenta todas as nações que forem contra Israel. Rebenta mesmo. Não tem jeito, não. Porque Israel será uma pedra pesada contra as demais nações da terra. Deus peleja por aquele povo, por cada aliança. A aliança não pode retroagir. Vamos fazer aqui uma análise, pastor Napoleão. O desejo, o amor de Deus por Israel, a gente começa a analisar dentro da própria nação, no Brasil. Nós temos aí 48, Oswaldo Aranha, né, participando lá, assinando. De lá para cá, o Brasil virou uma potência missionária, uma potência evangelística, uma potência pentecostal. Mas a partir do antigo governo, quando ele começou a apoiar o Estado Islâmico, ninguém... A presidenta perdeu o impeachment quando ela apoiou o Estado Islâmico contra Israel. O que antecedeu, ela foi preso. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Uma vez eu ministrei uma mensagem em Brasília e tinha um assessor da ex-presidenta. Eu ministrei uma palavra, quando Deus coloca alguém nas mãos do inimigo, baseado no livro de Juízes 13. E uma das coisas que eu ministro nessa mensagem é tocar na menina dos olhos de Deus. Quais são essas meninas? Israel e a igreja. Nós temos 2 olhos. E tocar nessas meninas, o Brasil, quando tocou, nós entramos no desemprego. Quem permaneceu bem foi a igreja nesse período. Mas aonde a gente olhava, o Brasil foi decaindo, presidenta perdendo o cargo, tudo isso. Eu ministrei isso em Brasília, lá no trabalho, e tinha um camarada que queria que eu fosse orar pela ex-presidenta. Ele queria me levar até ela. E você sabe, pastor Jaime, que é o seguinte, para corroborar mais com a sua palavra, nós não somos mais abençoados, porque aqui está o pastor Gonçalves, que eu vou tocar agora do estado dele, na insurreição pernambucana, promovida por André Vidal de Negreiro, Henrique Dias e Felipe Camarão, e o chefe da insurreição pernambucana era Maurício Nassau, que era um holandês. A primeira coisa que eles fizeram foi expulsar, porque quando Israel foi extinta, colocado para fora dos muros, a cidade foi cercada por Tito Vespasiano. É interessante que Tito não invadiu a cidade de uma vez. Não é interessante como é que Deus é inteligente? Sim.
Segundo Plínio, o Moço, e Heródoto, que é o pai da história, o Tito Vespasiano ficou 42 dias sem entrar nos muros, para que houvesse fome dentro da cidade, para se cumprir a Bíblia. Tem que se cumprir Deuteronômio, capítulo 31, verso 21, e Lamentações 4:10, quando as mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, e eles serviram de alimento na destruição. E houve 1 milhão de crucificação de judeus. Todas as árvores em volta de Jerusalém serviram de instrumento de suplício. E para onde eles fugiram? Para o grupo da Gomeria, que era o antigo Crimeia. E quando eles fugiram, aí vem Osés e diz: vagabundos sereis entre as nações. Aí foi lá, onde 6 milhões, que é o maior holocausto humano da história, morreram. E eles fugiram ainda das mãos de Hitler. Sabe para onde eles vieram? Para a terra do pastor Gonçalves. Eles vieram para o Recife, onde está assentada a primeira sinagoga judaica da América Latina. E Maurício de Nassau, na insurreição pernambucana, com André Vidal de Negreiro, Henrique Dias e Felipe Camarão, expulsou os judeus daqui. Sabe com quem nós ficamos? Nós ficamos com portugueses e africanos. E sabe para onde os judeus foram? Os judeus foram para New York City e promoveram a riqueza dos Estados Unidos. Os maiores acionistas, os maiores banqueiros americanos são todos judeus. E é sabido que Israel paga dízimo a Israel, de tanto lucro que os judeus dão ao país, cada bênção de Abraão. E é interessante, pastor Napoleão, e pastor Rosa, pastor William, a história diz que eram 11 judeus que saíram de Recife e aportaram numa ilha chamada de New Amsterdã. É isso, verdade, perfeitamente. Aí eles compraram a ilha por $18 na época, valor de uma caixa de maçã hoje. E dessa ilha eles tiram o nome de New Amsterdã e colocam New York, e é verdade. Nova York. Tá lá, e lá pronto, explodiu a bênção de Abraão dentro da nação, ao ponto que depois vem a reforma protestante, chegando na outra América, e se tornou a primeira nação no mundo carregando o título de 100% evangélica. Foi um dia a nação norte-americana. Verdade. Então a bênção seria nossa no Brasil. E nós ficamos aqui com africanos e portugueses. Somos um país muito místico, né? Muito místico, né? Mas a bênção nós expulsamos para outros lugares. Então, dentro da sintonia profética, e respondendo sua pergunta, então, eu creio que em pouco tempo nos resta para Jesus voltar. Pouco tempo mesmo, muito pouco tempo. Eu acho que o pastor Jaime Rosa, a conexão caiu. Mas, queridos internautas, nós estamos tendo aqui aula de geografia, história, política, economia, teologia, Bíblia, não é? E por aí vai. Pastor Napoleão Falcão está chegando aqui no Facebook dezenas e dezenas de mensagens de parabéns, de congratulações pelos 52 anos de ministério que Deus tem confiado à sua pessoa, com muitos comentários. E o pastor Erivaldo de Jesus também deixou aqui um comentário dele. Ele está parabenizando o pastor Jaime Rosa, o pastor Severino Gonçalves, também parabenizando o reverendo Napoleão Falcão. E ele está realmente com um problema de conexão, está aqui justificado a ausência dele. Antes que eu passe a oportunidade para um dos convidados, eu queria perguntar para o nosso homenageado sobre aquela frase: não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens colocadas em vasos de barro. O senhor tem 52 anos de santo ministério, de consagração, é uma referência para nós. E, pastor Falcão, que conselho que o senhor pode dar nesta noite aos jovens pregadores que são anônimos, mas tem um afã, tem um sonho
um anelo, um desejo, uma motivação para sair do anonimato e se tornarem pregadores renomados, famosos, enfim? Quais são os perigos quando se chega na fase, não mais do anonimato, mas na fase da fama? Quais são os conselhos que o senhor, um obreiro experimentado de um lastro e de um cabedal muito expressivo no nosso Evangelho Pátrio, pode aconselhar esses jovens pregadores que estão nos assistindo? É o perigo, o holofote, na mesma proporção que ele te promove, ele te derruba. Então, tem que ter muito cuidado com os holofotes, né? Você tem que se compenetrar que você é um vaso de barro e que a excelência do poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Nós somos vasos de barro emprestado. Então, nada trouxemos, nada levaremos. Você tem que se conscientizar que a vida é um conto ligeiro. A vida é como a lançadeira do tecelão. A vida é como a sombra que declina. A vida é como navios veleiros. A vida é como o correio. A vida é como o vapor. A vida é como a flor da erva. Quer dizer, eu tenho que me conscientizar que a cada dia que eu vivo, eu estou mais longe do berço e mais perto da sepultura. Eu estou morrendo devagar. As nossas células começam a morrer já no nascimento. Por exemplo, um cientista francês chamado Roberto Ruck, ele descobriu no ano de 1665 a famosa teoria das células humanas. Então, do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. Isso é engenharia genética. Só o cérebro da gente tem 9 trilhões de células. Ele descobriu também o DNA de cada célula. O DNA de cada célula humana em fita métrica corresponde a 1,70 m. Então o pastor Rosa é muito bom em matemática e ele vai multiplicar para nós 60 trilhões por 1,70 m. É melhor o pastor Severino fazer isso. Manda o pastor Éder aí, que é o mediador. Estou orando. Então, o seu DNA em fita métrica, o DNA de um ser humano em fita métrica, dá para ir na Lua 3 vezes. Porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. E o mais interessante saber que dentro desse contexto, a Lua como satélite, ela não é somente para clarear a noite. Não. A Lua é a maior diaconisa que Deus tem no espaço. Quer dizer, se não fosse a Lua, todos os oceanos seriam pútridos. Tanto o Pacífico, como o Índico, Atlântico, Glacial Ártico, Glacial Antártico e os demais mares. Então, o papel da Lua é fundamental. Clarear a noite e oxigenar os oceanos. E essa oxigenação dá-se através de um processo chamado Tábuas das Marés. Quem comanda isso é a Lua. Ela tem uma influência capital em nossa própria vida. Então, tudo que Deus fez, fez para a glória do seu nome e visando o bem-estar nosso. É o amor incomensurável de Deus para conosco. De tal forma que ser um pregador, ser um pastor, claro, olhando para o contexto espiritual, é o maior privilégio do mortal nesta vida. Quantas vezes me ofereceram as pessoas para eu me candidatar a deputado federal, deputado estadual, a vereador? Eu nunca quis. Primeiro, que eu não tenho vocação política. Segundo, que eu não vou me desvalorizar. Porque, veja só, o cargo letivo é 4 anos. É 4 anos. Eu já estou há 52 nesse cargo. Glória então a Deus. É melhor ficar por aqui mesmo, né? Servindo a Deus, tendo Ele como patrão. Ele assinou minha carteira há 52 anos. Ô, minha gente, como é que um evangelista vive, pastor Severino, pastor Jair, pastor William? Como é que um evangelista vive?
8 meses parado, aquartelado dentro de casa, sem salário. É. E nunca passamos tão bem como agora. Nunca comemos Só Jesus tão cuidando bem mesmo. Só Jesus cuidando mesmo. Não tem outra. Ele assinou minha carteira, ele paga 13º, abono de férias, paga tudo. O que é que eu quero mais? Daqui a pouco eu vou viajar. 4 horas da manhã eu pego um voo. Vou ministrar na escola bíblica de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, para os pastores. 3 dias, quarta, quinta e sexta. Pastor Então- Jaime Rosa, o nosso reverendo vai viajar, então faça a sua última pergunta para a Sim. gente fazer as considerações finais. Pastor Jaime Rosa, está com problema de conexão. É. Pastor, Ah, sim, eu não, já botou para mim. Voltou. Voltou. Suas considerações finais. Eu vou fazer assim. Sim, eu tenho mais uns 10 na mala ali e eu vou viajar, a conexão. Ele está com problema realmente. Nós estamos pregando aqui, encerramos nossa participação no Congresso. Encerramos nossa. Gestor Napoleão, deixa eu fazer algo aqui que o senhor fez comigo na live, na minha live com o senhor, que foi coisa mais linda, que o senhor contou a experiência de quando o senhor aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. O senhor pode dar um pouquinho dessa experiência aí para a gente? Claro. De manhã, o barbeiro me evangelizou. Me entregou a Bíblia, mandou eu ler 1 Coríntios 6, de 15 ao 19, né? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Ali eu chorava só com aquela escritura. Eu sou mais nada. E ele, para terminar de cortar meu cabelo, foi uma luta. Já vim para casa convertido. Mas à noite eu não podia entrar no templo, né? Porque era um culto só de membros. Eles têm que entrar com a carteira de membro e mais marcadinha, se pagou o dízimo. Naquele tempo era assim, né? Então eu digo, bom, já que eu não posso entrar, eu fico lá de fora. Aí procurei uma gretazinha na janela, né? Uma fendazinha, e encontrei e fiquei assistindo o culto lá de fora. Doido para entrar, mas não podia entrar. E foi quando Deus usou o pastor, que era um presbítero com ação pastoral, que aqui no Nordeste tem muito isso, e disse para o barbeiro: o senhor falou de Jesus para aquele moço? Fez o convite para ele aceitar o evangelho? Fiz não. E eu estava vendo ele fazer assim com Deus. Se ele morrer hoje, Deus pedirá conta, o sangue dele é você. Você tem que ter feito o convite, homem. Que é isso? Naquela hora, diz ele que o anjo do Senhor chegou na frente dele e disse: Manuel, o moço está lá fora. Sai ao seu encontro. E ele levantou-se. Pela brecha eu vi quando ele levantou-se, assim coçando a cabeça, né? Preocupado com a palavra que o pastor falou. E eu estava nos fundos, na janela, na última janela, e ele veio pela frente. Era uma noite de lua, eu abri meus braços para o encontro com ele. E ele chorando, e dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu fui marchando para ele, ele também com os braços abertos. Quando eu abracei o irmão Manuel, Jesus me batizou com o Espírito Santo ali. Eu já entrei para dentro do santuário, falando em línguas e carregado pelo barbeiro, né? Carregado. Então foi um culto maravilhoso, o povo ficou muito alegre. O pastor, que eu queria matar ele com a foice, uns 8 dias antes, ficou perplexo, né? Perdeu até as forças, coitado, chorando, né, de emoção. Então, a partir daquele momento, Jesus entrou mesmo na minha alma. Agora estou batizado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, sentindo o gosto do céu, não sabia nem o que era isso, e Deus mostrou ao irmão Bill. Quando eu cheguei de manhã na casa do irmão Bill, que é outro irmão muito santo, que ainda está vivo, com 87 anos, o irmão Bill disse: não fale nada que eu vou falar o que aconteceu com o senhor ontem. E eu digo: mas uai, e o que foi que aconteceu comigo ontem? Ele disse: eu colocava o senhor, colocava um bocado de palha de coqueiro aqui sequinha, e colocava o senhor em cima das palhas secas, e colocava querosene, e olhava para o senhor e dizia: você tem medo de fogo? Eu digo: não.
Aí eu riscava o fósforo e o senhor se levantava branquinho. Jesus lhe batizou com o Espírito Santo ontem, não foi? Foi verdade. Então, tudo Deus mostrava antes às pessoas. Que as pessoas eram muito de oração, muito contrição. Aqui no Nordeste, ainda se preserva muito a oração, a contrição. Ainda existe muita simplicidade. Aqui ainda tem muita pureza. Né? E isso é muito bom. Então, Deus me batizou naquele dia mesmo. Quer dizer, antes de fazer a minha confissão pública, Jesus já me batizou com o Espírito Santo. E com 8 dias eu entrei na escala de auxiliar de trabalho. Aí só pregava 20 de êxito, né? Não farás para ti mais de escultura. Isso aí, ó, ganhando alma. Deixa eu falar algo aqui. Viu, pastor Éder? Eu quero ter a honra de ter vocês três, o pastor Napoleão já teve na nossa igreja, e ter vocês novamente conosco. O pastor Napoleão e você e o pastor Severino lá, de fazer e o Erivaldo também, juntar essa turma toda aí. Amém. Aí não vai ser live não, cada dia um ministrando a palavra lá, vai ser uma honra para mim. Conferência de vida, de fogo. Eu vou ter que sair, rapaz, porque eu tenho que terminar ali para poder, por causa do irmão que vem me buscar aqui, senão eu vou escandalizá-lo. Corre lá para o senhor não Ficam perder bravos. Deus abençoe. Não, é porque ele vai me levar para o aeroporto. Queridos, um beijo no coração. Amo vocês, obrigado. De verdade. A minha história passa pela história de vocês e a história de vocês passa pela minha história. Deus abençoe, ore por mim, pela minha esposa, forte abraço. E um beijo no coração. Pastor Éder, obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. E até a próxima. Deus abençoe. Boa viagem. Deus abençoe. Obrigado, boa viagem. Boa viagem para quem vai viajar, pastor Napoleão. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Severino, nós vamos encerrar. O senhor, por gentileza, faça suas considerações finais. Eu quero agradecer pela grande aula que recebi hoje. Recebemos. Realmente foi um grande presente da parte de Deus, que agregou valores e somou mais conhecimento para o nosso ministério. E um forte abraço ao nosso nobre pastor Napoleão Falcão, que o Senhor Deus nos permita a gente se encontrar. E lembrando aquela experiência lá do Egito. O senhor não sabe dessa não, né, pastor Éder? Não. Não, pode falar. É bem rapidinho. Eu estava atendendo uma agenda no estado de Massachusetts. Na época não existia nem o Facebook, era o Orkut. É verdade. É verdade. Aí o pastor Napoleão entrou no Orkut e disse: Bill, Severino no Nordeste é Bill, né? Bill, todos me abandonaram. Vem cá ter comigo. Porque onde ele estava hospedado, deram uma hospedagem de príncipe para ele. Mas durante o dia todo mundo saía e deixaram ele ilhado na hospedagem. Ele disse: Severino, vem cá me fazer companhia. Aí eu disse: pastor, eu estou indo ali em Nova York, eu aproveito e vou levar o senhor para o senhor pregar lá no João Luiz, não foi? Foi mesmo, foi verdade. Lá em Astoria, lá em Nova York. Aí contactei o pastor João e a igreja lá ficou assim impactada, né? Porque estava chegando o pastor Napoleão. Só que são 6 horas de carro, mais ou menos. Foi verdade. Almoçamos no restaurante. É isso que eu vou falar. Eu, quando viajo de carro com a minha esposa, eu fazia muito na itinerância, eu fazia muito Nordeste, São Paulo, Curitiba, Nordeste, de carro. E, às vezes, na pressa, o que a gente comia era estrada. Não era por falta de recurso, mas não era para não perder tempo nas paradas, entendeu? Restaurante e tal. Então, eu me habituei a isso, em viajar e não comer quase nada. Só tomando água. Aí eu esqueci que o reverendo não tinha esse costume. E quando fomos chegando numa cidade chamada New Rochelle, já na porta de Nova York, aí o homem apelou, disse:
Viu, tu quer me matar? E fome? O homem tava branco igual papel. Aí eu parei no restaurante chinês. Foi no Foi, restaurante verdade. chinês, pastor? Foi chinês, foi. E lá você só pagava assim 10, 12 dólares e comia à vontade, era À free. vontade. É, frio. Refrigerante, suco e repetia a bandeja. Meu amigo, eu na primeira bandeja, esse homem já tinha ido umas 3, 4 vezes. Claro, Aí glória ele a disse, Deus. viu, eu vou aqui. Aí quando ele volta de novo, pastor, ele disse, eu vim do Egito. Aí eu não esqueci mais. Aí quando eu vou jantar lá, almoçar, jantar na casa dos irmãos, que eu repito, aí vou repetir, aí minha esposa fica me beliscando, né? Que é ela que me controla. Aí eu digo, me larga, mulher, eu vim do Egito. Mas são recordações prazenteiras, inesquecíveis, que Deus nos contempla. Eu fico muito feliz e agradecido ao pastor Éder pela honra, me sinto lisonjeado de participar dessa homenagem à sua pessoa, pastor Napoleão. Obrigado, pastor. E a minha oração é que Deus multiplique seu vigor, Obrigado. como aconteceu com Caleb, que disse, 85 anos tenho eu, e é como se tivesse 40 quando o Senhor chamou a Moisés, me chamou através de Moisés e Josué para entrar na guerra. Que Deus multiplique esse vigor. Obrigado. E que o Senhor continue sendo esse instrumento, alimentando multidões, em particular o nosso Brasil, que é muito carente. Amém. Obrigado, pastor. Um forte abraço. Obrigado, pastor. Outro. Reverendo Napoleão Falcão, por gentileza, suas considerações finais. Gratidão específica ao pastor Divaldo de Jesus, ao pastor Jaime, ao meu querido pastor Severino Gonçalves. Amém. A você, pastor William, muito obrigado. Momentos prazerosos em vários sentidos, para debatermos tantos assuntos bonitos e bíblicos, que é o renovo da nossa fé e esperança, e como também rever esses nobres companheiros que permanecem fiéis a Deus, esperando o toque da trombeta. Muito obrigado por esta oportunidade sui generis, muito obrigado por esta honradez. Eu reconheço que toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, que salvou as nossas almas, que nos batizou com o Espírito Santo e que nos fez relevantes promessas, né? E nessas promessas nós estamos caminhando esperançosos e que breve culminaremos com elas na eternidade. Então, muito obrigado a todos os irmãos que ficaram conosco, nos assistindo, nos ouvindo. E, pastor Severino, beijo no seu coração, na sua família, na igreja obrigado, que está sob seus cuidados pastorais. Amém. Aí, muito obrigado. no estado de Goiás. E ao pastor William e família, muita gratidão específica. Um grande beijo no seu coração, pastor William, e muito obrigado. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da memória assembleiana e agradecemos muitíssimo ao nobre pastor reverendo Napoleão Ribeiro Falcão pela ótima entrevista e também agradecemos aos pastores Erivaldo de Jesus, Severino Gonçalves e Jaime Rosa. Agradecemos sobretudo aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, às 10 da noite, horário de Brasília, na live que será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo Memórias das Assembleias de Deus, quando eu estarei recebendo o pastor Davi Cabral para falarmos sobre as Assembleias de Deus, a outra face da história. Então, queridos, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Weber. Obrigado.